O que é que prova que sua vida não é um mero sonho de um youtuber que sonha que está fazendo um vídeo e você é um mero espectador? Ou, colocando em termos de Full Metal Alchemist Brotherhood, quando Alphonse questiona se ele existe de fato ou se ele é uma mera projeção do seu irmão Edward para não ficar com peso na consciência depois do que eles fizeram no contato com a verdade. Na verdade, Full Metal Alchemist fez uma releitura brilhante de René Descartes, que é considerado o pai do racionalismo e uma das grandes inspirações filosóficas dessa obra tão magnífica. E no vídeo de hoje nós veremos como é que Full Metal Alchemist Brotherhood consegue conciliar as ideias de Descartes, Kant e Locke de forma cirúrgica, fazendo você entender um pouco a filosofia e, consequentemente, entendendo um pouquinho melhor essa obra. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos ao conteúdo de hoje. Full Metal Alchemist Brotherhood, para mim, é uma das melhores obras, tanto no anime quanto no mangá. Primeiro, que a autora consegue desenvolver uma trama de uma forma muito bem estruturada, te envolvendo num drama, comédia, ação, aventura e tudo mais, e sem contar que o fundamento filosófico dele é muito profundo, fazendo a gente refletir sobre vários aspectos de nosso cotidiano. E no vídeo de hoje, nós veremos como é que nós podemos entender um pouquinho de alguns aspectos da filosofia de Kant, René Descartes e John Locke. Porém, eu quero ressaltar que nessa obra tem muita influência religiosa também. Mas o foco principal nesse vídeo é a filosofia desses três pensadores que eu te falei. Na verdade verdadeira, a principal base filosófica dessa obra é no filósofo Immanuel Kant, considerado a máxima expressão do iluminismo. Kant ele consegue dar fim a uma disputa filosófica que tinha antes entre racionalistas e empiristas, no qual os racionalistas, tendo como maior representante René Descartes, acredita que a essência de tudo é a razão, numa existência metafísica, algo fora do nosso corpo, além da física, sendo entendido mais ou menos como uma alma ou espírito que pode governar e interagir com o nosso corpo. Já os empiristas, como principal representante John Locke, eles defendem que não, que nossa vida é concreta, tudo se limita aqui a essa materialidade, que nossos pensamentos, a ciência, tudo é fruto da nossa vivência, não é algo além de nós, é o ser humano criando e passando além. Durante muito tempo ficou essa divisão. Qual dessas duas vertentes estão corretas? Existe uma metafísica que influencia o ser humano ou não? O ser humano é por si só e ele segue independente de algo fora, sendo o próprio corpo a ação que guia. Kant ele vai conciliar essas ideias. E Full Metal também bebe dessa referência e faz esse vínculo, ele faz essa junção. Isso é expresso na ideia da trindade entre alma, corpo e mente, no qual a alma ou espírito é o racional, o corpo é o físico, é o empirista, e a mente é o ente que liga essas duas partes. Tudo bem que aqui, além de Kant, o anime vai usar alguns aspectos da religião, principalmente ali do budismo e do hinduísmo. No entanto, aí eu deixarei para outros vídeos essa explicação mais aprofundada. Agora, vamos voltar um pouquinho aqui e aprofundar nas ideias de Descartes e Locke e entender como é que o anime e Kant faz essa união dos dois pensadores. De começo, vamos entender um conceito chamado de epistemologia, ou o estudo do conhecimento, que no anime trabalha como o estudo da verdade. O que é a verdade? Como nós podemos atingir a verdade? No caso aqui no anime, nós temos duas visões bem distintas, que é a alquimia, representado pela ciência, e a religião. E a todo momento fica essa discussão, qual é a melhor forma de você conseguir chegar aqui, essa verdade. Não por menos que o ente divino, o que é sendo considerado um Deus ali, é a verdade. Como as pessoas conseguem atingi-la e quais são as consequências de chegar até ela. Vamos entender um pouquinho como que o Descartes entende o que é verdade, ou melhor, como é que ele faz para chegar à verdade. Primeiro, Descartes, ele viveu num período de muitas mudanças. Ele está vivendo ali da Idade Moderna, saindo de um período medieval onde a religião ditava as coisas, e em contrapartida a ciência está entrando e dominando. Aquele embate bem clássico. O que o Descartes faz? Ele começa a duvidar de tudo. Tanto que o nome da metodologia dele é a dúvida sistemática. Ele passa a duvidar de tudo, inclusive da existência dele.
Que nem lá eu disse no início do vídeo, ele pensa, e se na verdade eu estou no sonho de alguém e eu sou um mero personagem desse sonho? E ele quer encontrar a primeira coisa que ele não consegue duvidar, que é impossível de duvidar. E a partir daí, ele vai montar o raciocínio dele. E eis que a primeira coisa que ele não consegue duvidar é a própria dúvida. Por quê? Vamos pensar, será que eu existo? Eu acho que sim, mas eu posso ser um sonho. Será que de fato esse papel é branco ou minha visão que não está conseguindo entender as coisas direito? Porém, de todas as coisas que a gente está duvidando, a única que a gente não pode duvidar é que a gente está duvidando. Calma, eu sei que está bugando a mente aqui, mas pensa comigo. O simples fato de você duvidar, você tem como negar a dúvida? Não. Então, resumindo aqui de uma forma bem simples, ele vai falar, só duvida quem pensa. Logo, se eu estou pensando, penso, logo existo. Daí que entra essa ideia racionalista, de que o pensamento não necessariamente tem que estar ligado ao corpo. Inclusive, ele vai duvidar dos sentidos. Ele fala que a visão, a audição, o olfato, o paladar e tudo mais pode enganar a gente. Ou seja, a gente só chega na verdade duvidando e raciocinando. E ele vai criar o famoso método cartesiano, que basicamente ele fala, divida esse seu caminho em várias etapas, o quanto mais for possível, e comece do mais fácil e vá para o mais difícil. Agora, vamos voltar aqui para Fullmetal e entender como é que essa obra trabalha essa questão. Vai ser ali por volta do volume 10 no mangá, no qual eles vão invadir aquela fábrica onde eles fazem a Pedra Filosofal, vão ter contato com os homúnculos, e os irmãos quase morrem. Porém, eles têm contato com Barry Chopper, o açougueiro, que também é algo parecido com Alphonse, que ele teve a alma fixada em outro corpo. Depois desse evento, os irmãos estão lá no hospital e o Alphonse se questiona. Como ele não consegue lembrar de nada que aconteceu na verdade, ele pensa, será que eu não sou uma mera projeção das memórias do Edward? Que ele ficou com tanto peso na consciência que perdeu o irmão e fez isso para que ele conseguisse viver melhor? E os irmãos começam a questionar. O Edward, ele fala, só existe um jeito de saber, a sua dúvida é válida, vamos retroceder. Tanto que ele volta para sua cidade natal e começa a investigar, faz as perguntas para a vovó, começa a visitar as coisas e eis que ele encontra o pai deles. E ele tem uma conversa, por mais que ele fica bravo, o pai dele dá uma dica. Será que aquela mulher que eles criaram de fato era a mãe dele? E o Edward, ele vai atrás disso. E ele descobre que não era a mãe dele. E por mais que ali estava o corpo, tinha um DNA da mãe dele, faltou algo muito importante para ser a mãe dele, que são as experiências delas, que são as vivências delas, ou seja, a alma dela. Bom, a primeira etapa foi vencida, eles não ficaram com peso na consciência de ter matado a mãe pela segunda vez. Depois, eles têm que entender se o Alphonse é uma mera projeção ou não, se ele é verdadeiro. E aqui a gente entra na questão do empirismo. Por quê? Porque as coisas são concretas, elas existem aqui e pronto, acabou. Qual que é a conclusão aqui? Bom, as crianças elas estavam distantes uma das outras. E o Alphonse, ele continuou tendo as experiências dele. Se ele teve essa vivência separada do irmão, se eles fossem a mesma projeção, essa memória, isso que ele teve que ir para algum lugar. E não foi para o Edward. Então eles chegaram aqui à conclusão de que em algum lugar essas memórias estavam caminhando. E que o irmão não consegue viver sem o corpo físico. Então onde é que eles estão? Aí eles compreendem que estava ali na verdade. E como é que esse corpo estava sendo sustentado? Pelos nutrientes do Edward. Então quando o Edward comia, sustentava o braço e a perna dele que estava ali na verdade, junto com o corpo do irmão. Tanto que eles concluem, por isso que o irmão é baixinho, porque ele está dividindo os nutrientes deles. Note que o importante aqui é que ele precisa de ter uma parte concreta, que mesmo que ele esteja ali na verdade, ele precisa de um vínculo, de uma vivência, de um corpo para ser registrado. Porque segundo Locke, nossa mente, quando a gente nasce, ela é uma página em branco e conforme a gente vai vivendo, a gente vai preenchendo as informações com as nossas experiências. E é justamente isso que está acontecendo em Fullmetal. E o porquê que eles não conseguiram resgatar a mãe deles? Porque faltou o básico, a mente dela, a alma dela. Então vejam, existe essa união entre o racionalismo, nossa mente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive, as nossas experiências ficam na nossa mente e isso vai criar um outro corpo, que vai ser algo além, que a epistemologia é a verdade. No entanto, para que essa mente consiga fazer isso, ela tem que ter um corpo físico.
E sem esse corpo físico, nossa mente não trabalha. E de novo aqui voltando no anime, não é por menos que as pessoas que têm a alma fixada em outro lugar, elas sempre tendem a ir em busca do seu corpo, porque é onde ela vai ser atraída. Isso mostrando com Barry Chopper. E no caso dos irmãos Elric, se não fosse os membros do Edward ali na verdade nutrindo o corpo de Alphonse, ele já teria padecido. E toda a experiência que ele estava vivendo ali com a alma fixada naquela armadura, de uma certa forma, foi parar ali no corpo também. E mais uma vez eu falo, para entender aqui, vai além da filosofia, eles vão usando outros princípios da religião. A própria Trindade, que é do cristianismo, trabalha isso muito bem, é um exemplo disso. Ou também, como eu já disse, do hinduísmo e do budismo. Mas o nosso foco aqui é filosofia. Como é que a partir dessa obra a gente consegue entender um pouquinho mais de Kant, Descartes e Locke. Ficou clara essa ideia? No entanto, a obra aprofunda muito mais a filosofia de Kant, principalmente com a questão da pedra filosofal, no qual Kant diz que um ser humano ele nunca deve ser usado como um meio, como um objeto, e sim como um fim. E a pedra filosofal é justamente o quê? O sofrimento de várias pessoas. No entanto, eu deixarei para aprofundar isso em outro vídeo. E se você assistiu esse vídeo até aqui, muito provavelmente você curtiu o conteúdo. Então, não esqueça de deixar aquele like maroto que ajuda a eu entender que esse conteúdo está no caminho certo. E caso você queira aprofundar um pouquinho mais, eu indico esse vídeo aqui, no qual eu trabalho as 3 visões de alquimia presentes em Fullmetal, relacionado com as 3 visões de alquimia também no mundo real. E caso você queira ajudar o canal e também aprender a desenhar de uma forma simples, eficaz e direta, super indico o curso do Money Arts, no qual ele te ensina os princípios do desenho de uma forma que você vai começar a fazer seus desenhos sem copiar. Você vai aprender quais são as regras que precisa para estar no desenho. Então fica assim. E para fechar, a sessão de agradecimentos, que como sempre vai a Lilia na ajuda e estrutura que ela dá com o canal. E lógico, a você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!